Pode começar, Ana Paula. Como foi que você resolveu? Eu resolvi, professora, na minha mente. Sim, Do jeito que tá o dado, na minha mente, eu fui tentando virar e conseguia chegar ao resultado. eu Aí eu fui sei. somando, colocando, se o 3 entrar para cima, no lugar do 3 ficar para cima, ia ficar o 4. E assim sucessivamente. E o resultado que chegou, a minha resposta, foi a letra B, 2. O 2 ficou no quadradinho cinza. Eu sei. Olha, E o, res, e como o resultado, quando eu fui conferir na tabela que a senhora postou, estava correta. isso é realmente a alternativa B. É porque assim, ó, em um dado normal, sem ser um dado viciado, quando a gente soma as faces que estão opostas, a soma sempre dá 7. Então aqui, ó, ele mostrou só o primeiro giro, né? O 5 foi para baixo, então o 2 ficou para cima, porque 5 mais 2 dá 7. Aí, quando vira aqui, não é, Ana Paula? O 3 fica embaixo, quem vai ficar em cima vai ser o 4, porque 3 mais 4 dá 7, certo? E assim por diante, né? Quando chegar nesse quarto quadradinho aqui, ó, quem vai estar embaixo vai ser o 2 e quem vai estar em cima vai ser o 5, certo? E aí ele continua virando, e é só a gente seguir a mesma linha de raciocínio, né? Se o 5 está aqui embaixo, né? Quando eu viro para esse outro lado, quem vai ficar para cima vai ser qual número? O legal é você desenhando, né? Porque desenhando você vai tendo uma noção. Quem vai ficar para cima, o 5 vai ficar de lado, né? E quem vai ficar para cima é quem está oposto ao 6. Né? Isso que é o 2. Ó, aqui ele mostra todos os passos. Ó, quem está de lado é o 6, no que vira, quem fica para cima é o 5, certo? Virou de novo, ficou o 3 para cima, e quando vira novamente, o 2 é o que fica para cima, certo? Então, era só uma questão de raciocínio, certo? Pensando um pouquinho que vocês conseguiriam chegar na resposta. Isso, Rose, me atrapalhei um pouquinho. Outra questão que vocês acharam fácil ou que acharam difícil? Alguma de geometria? Vocês lembram? Essas primeiras, a maioria das pessoas conseguiram acertar ela. As que fizeram essas de interpretação. Tem uma que eu acho que é bem legal, eu não sei se vocês responderam ela. Essa daqui, ó. Essa daqui acho que só duas pessoas acertaram ela. Explicar dois? Pronto. No caso, a 6, você quer a 6 questão, é, Rose? Cadê a 2? Não, professora, a 6 era o lado do dado Ah, que a tá lá senhora do dado, perguntou. né? Tá certo. Olha, aqui, no caso, ele fala que na reta baixa, a distância entre dois pontos consecutivos é sempre a mesma. Aí, qual é o valor dessa distância? Aqui já está mostrando a resposta, certo? Mas só que eu tinha pensado da seguinte forma, ó. Eu podia considerar esse x aqui como, aliás, esse primeiro ponto. Aqui, escreve, escreve. Eu podia considerar esse primeiro aqui como zero, certo? Esse outro como um, porque as distâncias não são a mesma, né? Esse outro 2, aí 3, 4,
e esse outro 5. Na realidade, quando ele fez aqui, ele fez bem parecido. Porque assim, ó, quando eu faço x ao quadrado menos x, certo? A distância entre eles teria que ser 1. Quando eu faço 3x ao quadrado menos x, certo? A distância entre eles é 4, certo? E daí, com isso, a gente pode fazer equações, certo? E assim encontrar o valor de x. Aqui ele formou da seguinte forma, ó. Ele disse que 3x menos x, no caso 3x menos x, é igual a 4 vezes x ao quadrado menos x. Lembra que eu disse que x ao quadrado, vou fazer assim, que x ao quadrado menos x é igual a 1, não é isso? E se eu fizer 3x menos x é igual a 3x menos x é igual a 1, 2, 3, 4. Não é isso? Então, ó, 1 é x ao quadrado menos x. Então, 4 vai ser 4 vezes 1. E 1, por sua vez, é x ao quadrado menos x. Tá compreendendo, Rosa? Tá, né? Pronto. Então, ó, daí a gente já tem uma equaçãozinha formulada, certo? Onde 3x menos x é igual a 4 vezes x ao quadrado menos x. E daí, no caso, o que tem que fazer agora é só resolver essa equação, que acaba se tornando uma equação do segundo grau, certo? Aí, quando resolve ela, né, encontra duas soluções, ó. Um x, um x é zero, certo? Que é esse aqui. Ele não serve porque esse x ou zero, esses dois primeiros, aliás, os valores são todos iguais, né? E a gente vê que são todos diferentes. E o outro é 3 sobre 2, que nesse caso é o correto, certo? E a questão aqui, a gente achou 3 sobre 2, né? A questão ele fala na reta baixa a distância entre dois pontos consecutivos é sempre a mesma. Qual é o valor dessa distância? Agora sim, ele quer que a gente encontre essa distância real, certo? Entre dois pontos consecutivos. Então, aqui no caso vai ser x2 menos x, vai ser exatamente essa distância. Como x é 3 sobre 4, basta fazer a conta, certo? Substituir, fazer a conta, e aí acha 3 quartos, certo? Então, o primeiro passo era descobrir quem era x, tentando equacionar isso tudo, né? Colocar em uma forma de equação, para que a gente consiga achar o valor de x, e depois calcular essa distância. A gente já tem até aqui em cima, né? Essa primeira parte aqui, x2 menos x é igual a 1, que é exatamente essa distância que a gente está chamando de 1, mas que na realidade não é 1, né? É 3 quartos. Certo? Deu para entender? Rose. Rose e o resto, né? Que estão aqui presentes. Pronto. Qual outra questão que vocês tiveram dificuldade? Ou responderam sem saber se estava certa ou não e acabaram acertando? Essa é a 2, né? A 13. Vamos dar uma olhadinha na 13. Essa daqui é bem legalzinha, a questão 5. Não sei se vocês acertaram ela. Esse arquivo aqui eu coloquei lá no grupo também, viu?
A 13. A 13, eu só tinha que ter uma maior interpretação dela, certo? Que é quando a gente resolve uma questão por meio de conjuntos, certo? Aí ele falava assim, ó, em uma orquestra de cordas, sopro e percussão, 23 pessoas tocam instrumentos de corda, 18 tocam instrumentos de sopro e 12 tocam instrumentos de percussão. Nenhum de seus componentes toca os três tipos de instrumentos, certo? Assim, nenhum deles toca os três tipos de instrumento, mas 10 tocam instrumentos de corda e sopro, e 6 tocam instrumentos de corda e percussão. E alguns, que ele não fala o quanto, tocam instrumentos de sopro e percussão. Aí, no mínimo, quantos componentes há nessa orquestra, certo? Então, ó, para resolver essa questão, Ana Paula, a gente tem que colocar em forma de conjunto, certo? Onde existe a interseção, existe a interseção entre corda e percussão, que nesse caso é 6, existe a interseção entre corda e sopro, e existe a interseção entre sopro e percussão, certo? Aqui ele não fez a união no meio, né? A interseção dos três, porque não existe nenhum que faça, que toque os três instrumentos, certo? E aí, ó, foi preenchido, né? Quando a gente está preenchendo esse tipo de diagrama, a gente procura preencher logo as interseções, para depois preencher os espaços maiores, certo? Então, ó, 10 tocam instrumentos de corda e de sopro, ele está dentro dos dois conjuntos, certo? 6 tocam instrumentos de corda e percussão, e alguns que ele está chamando de X tocam instrumentos de sopro e percussão, certo? Aí vejam só, para mim saber essa quantidade aqui que é 7, que tocam somente corda, que no caso os que tocam corda ó, são 23, certo? Então a gente faz 23 menos 10 menos 6. E aí só sobra 7, que são aqueles que tocam apenas corda, certo? E para saber desses 6 menos x aqui no caso, os que tocam percussão são 12. Então, vai ser 12 menos 6, que fica 6, né? Menos x. Então, vai ser 6 menos x. E, por fim, o de sopro. Como o de sopro é 18, eu tirando 10 fica 8, e tirando x fica 8 menos x, porque eu não sei quem é essa quantidadezinha x, certo? Aí vamos ver aqui, ó, a gente preencheu isso aqui, mas como é que ele encontrou que x era realmente 6? Ó? As informações sobre os componentes da orquestra estão representadas no diagrama, que foi o que a gente acabou de interpretar. Seja x o número de componentes que tocam instrumentos de sopro e percussão, é claro que x é menor ou igual a 6. Porque, ó, ele não pode ser maior do que 6, senão a quantidade que tocam somente percussão vai ser número negativo e não pode, certo? Tem que ser de 0 para cima. O número de componentes da orquestra é dado pela soma, né? Dos, dos que tocam. No caso aqui, ele fez a união de todos, certo? Que no caso vai ser 23. Ele somou tudo. 23, que é esses três primeiros aqui, mais 8, certo? Que é esse 8zinho aqui, né? Menos x, menos 6x, que é esse aqui, certo? Que vai ser igual, no caso, a 37 menos x. 37 menos x é quando eu somo todo mundo aí e tiro o x. Aí, sabendo que x é menor ou igual a 6,
temos que o número mínimo de componentes da orquestra ocorre quando x é igual a 6. Ou seja, se x for igual a 6, a orquestra ela vai ter 31 componentes. Nessa questão aqui, no caso, o difícil dela não é o montar o diagrama, mas sim eu consegui montar essa equaçãozinha aqui e conseguir distinguir que x tem que ser um número menor ou igual a 6, certo? Porque eu monto nessa equação, eu consigo achar a quantidade de músicos que tocam percussão e sopro, certo? E assim eu consigo achar a quantidade total de pessoas que fazem parte da banda. Certo, Ana Paula? Bem, pessoal, deu para compreender a questão? Tem outra questão que vocês tiveram dificuldade? Olha, tem um aqui que eu não sei se vocês fizeram, mas eu vou fazer ela porque a 20, a 20, Ana Paula, foi uma das que eu já expliquei aqui. Acho que a 19 e a 20 são lá daquele banco de questões. Espera aí que a gente dá uma olhadinha nela. Eu coloquei exatamente para o pessoal que está participando do treinamento nas terças e nas quintas. Essa daqui, gente, ela é bem legalzinha. Vocês conseguiram acertar ela? A 8 é legal? Pronto, peraí que a gente vai na 20 e vai na 8. Essa daqui, eu não lembro quem foi tanto que acertou ela. Mas como foi que vocês fizeram ela ou tentaram resolver ela? Vocês podem ligar o áudio. Hein, gente? Essa questão 12. Vocês tentaram resolver ela? Vocês acertaram ela? Como foi que vocês fizeram isso? Ninguém quer falar? Foi no chute, né? Tá certo. Então, eu vou fazer ela aqui para vocês, mas ela é bem legalzinha, assim, porque e é uma coisa que vocês vão usar com frequência e nem vão perceber quando estiverem usando. Ó, o número que está apresentando aqui, certo? Nessas três roletas, a primeira fala da casa das centenas, a segunda das dezenas e a terceira das unidades. Então, por enquanto, o que está sendo representado aqui é o 331, certo? Aí ele quer saber qual é a probabilidade do número determinado pelas setas após serem giradas seja maior que 260, certo? Então, ó, o que é que a gente tem que fazer aqui? Eu tenho que ver a probabilidade de sair um número acima de 260 até 299, né? Porque aqui no primeiro, ó, no primeiro que é das centenas, né? Pode sair o 2 ou pode sair o 3, né? Vai ser maior do que 260. Vai ser 200 e pouco ou 300 e pouco. Então, a gente tem que ver as probabilidades de 260 até 299 e somar isso com a probabilidade de sair os números acima de 300, certo?
Aí ficaria assim, ó. Vamos ver o de 200, certo? Para sair 2 no primeiro círculo, ele é um quarto do círculo, vocês concordam? O 3 é a metade, ó, do círculo. Então, o 2 ele é um quarto. Então, nesse primeiro aqui, a probabilidade, no caso, é de um quarto. Um, um quarto, certo? Ficou meio estranho, não foi? Mais um quarto. E aqui, no caso, né, 260, né? Eu não tenho 6 nem tenho 7. Então, tem que ser o 8, certo? Para sair o 8, no caso, o resto é tudo abaixo de 8, ó. Para sair o 8, vai ser um em 5, certo? Então, vai ser um quarto vezes um quinto, vezes um quinto. E aí, nesse terceiro círculo, não importa o número que saia, porque vai ser 280 e poucos, certo? Então, não vou olhar para ele. Então, se eu só calcular esse aqui, ó, ele vai ser, no caso, é ruim mexer com esse negócio, 1 vezes 1 dá 1, certo? E 4 vezes 5, 20. Então, a probabilidade de sair um número acima de 260 até 299 é 1/20. E agora tem que olhar os acima de 300, né? Que nesse caso, de 300, eu vou olhar só para o primeiro, porque o restante não importa, né? Todos vão ser acima do número 260. Então, ó, para sair o 3 na primeira, na casa das centenas, é a metade, ou seja, vai ser 1/2. Então, ó, 1/2, que é a metade. Daí é só eu somar agora a probabilidade 1/2 mais 1/20, certo? 1/2 é 50%, né? E 1/20, eu não lembro. Deixa eu ver se ele faz a conta aqui embaixo. Mas aí a gente tem que fazer a divisão, né? Ó, vai ser 1/2 mais 1/20, certo? 1/20 é os números de 260 até, isso, Rose, até 299, e 1/2 são os acima de 300, certo? E aí é só somar as porcentagens, ó. Que no caso vai ser 50 mais 5, né? Que dá 55%, certo? Porque, ó, quando a gente está fazendo probabilidades em um sistema só, no caso do 2, a gente sai multiplicando a probabilidade do primeiro, pelo do segundo, pelo do terceiro, certo? E aí, como a gente queria do 2 na centena e do 3, aí a gente soma as que saem o 2, que vai ser a multiplicação dos 3, né? A gente está observando, com, soma, no caso, com a probabilidade de sair o 3 na casa das centenas, certo? Vamos dar uma olhadinha na 20. A 20, Ana Paula, que é essa daqui, tu não estava não, Ana Paula, quinta-feira? A gente trabalhou ela quinta-feira aqui com vocês, Ana Paula. Não, não estava não, professora. Pronto. Se você olhar a aula que está gravada de quinta-feira, a gente está respondendo ela, certo? Assim, eu coloquei algumas questões daqui, exatamente para saber se vocês realmente estão compreendendo, se estão entendendo, certo? Mas eu fiz essa 20 e essa 19 também. A gente também já respondeu aqui, viu? Aí ela está respondendo na última, no caso, na última aula que eu coloquei lá. Tá bem?
A outra, no caso, é a 8. A 8 é qual? A 8, Rose. É essa daqui, né? Ela é legalzinha de se achar. É só achar esse ponto aqui, né? Que tá o ponto A, no caso. Quem é o Y dele, certo? Olha, a figura mostra o gráfico da função definida por y igual a x ao quadrado, que é essa daqui, né? Essa curva aqui é o gráfico da função y igual a x ao quadrado. Aí o ponto A tem coordenadas 0 e P, ou seja, o x dela é 0, e aí P é exatamente o valor de y que está aqui, certo? Aí qual é o valor de P, né? Aí o que é que acontece, ó? Aqui no caso, pronto, você fez, não foi, Rosa? Como foi que você fez? Deixa eu ver a sua linha de raciocínio. Pode ativar o áudio, se quiser. Assim, eu joguei os números -2 e 3 na equaçãozinha aí, x é igual x ao quadrado, e encontrei os valores de y e construí o gráfico. Quando Aí coloca depois, aí menos depois 2, tracei o uma valor que reta. acha é 4, né? Isso, E quando coloca 3, o valor que acha acha é 9. 9. E aí você traçou a reta de 3 por 9. No caso, Isso, ficou menos 2. Peraí. Menos 2 e 4. Não foi isso? sim. E o outro ponto foi 3 e 9. Certo. E depois? Tracei uma linha cruzando. Aí o ponto que passou por y deu igual a 6. Eu sei. Estou compreendendo. Eu pensei que podia ser feito aqui através da média. Mas aí pode ser feito assim, ó. Existem os dois pontos, que é menos 2 e 4 e 3 e 9, não é isso? E existe um assunto, que no caso é chamado de geometria analítica, que a gente pode achar esse outro ponto, certo? Através da equação da reta, quando o y, no caso, é igual a zero. E eu lembro, Rose, que eu tinha passado para vocês lá no primeiro ano uma coisa também parecida, que não precisava envolver a geometria analítica. Mas eu acho que era bem parecido também. Deixa eu ver, dar uma olhadinha só aqui como é que está a solução, porque eu lembro que era mais simples. Aqui ele está fazendo de uma forma mais complicada. Vamos voltar aqui, ó. Eu achei os dois pontos, né? A gente pode encontrar o coeficiente angular da reta, certo? O coeficiente angular da reta, tá certo. Daqui a pouquinho a gente. Tá, daqui a pouquinho a gente encerra, viu? Deixa eu ver aqui, ó. Só para a gente responder pela fórmula padrão. O coeficiente angular da reta, ele é a subtração dos valores de y, que nesse caso é 9 menos 4, certo? Dividido. Eu queria copiar aqui em cima.
dividido pela subtração do de y, que nesse caso é 3 menos 2. 3 menos 2, menos por menos mais, 3 mais 2 dá 5, certo? Então, 9 menos 4 dá 5, não é isso? E 3 mais 2 também dá 5. 5 dividido para 5 dá igual a 1. Então, 1 é o coeficiente angular da reta. Então, ela é mais ou menos da seguinte forma, ó. Vai ser, pela forma padrão, é y menos, eu posso pegar qualquer ponto desse, eu vou pegar o primeiro, tá certo? Menos o y, que faz parte da reta, que nesse caso é 4, porque eu estou pegando o primeiro, igual a m, que nesse caso é 1, vezes x menos um x que faz parte da reta. Então, x menos o menos 2 que a gente está pegando esse primeiro ponto, só que menos por menos dá mais, né? Então, vai ser x mais 2, certo? E aí fica assim, ó. Y, se eu passar o menos 4 para o outro lado, né? 1 vezes x dá x, 1 vezes 2 dá 2, e o menos 4, que está negativo, passa positivo. Y é igual a x mais 6, certo? E nesse caso, eu acho que eu estou errando alguma coisinha aqui. É, não, tá correto. E nesse caso aqui, ó, onde P está, o valor de x dele é exatamente zero, certo? Então, quando x é zero, né? Isso aqui vai ser o seguinte, y é igual a 6, porque x não é zero, certo? Então, zero mais 6, 6, e aí 6 é a alternativa correta. Não sei se você fez assim, Rose. É, tem outra questão. Fez não, não foi? Pronto. Esse aqui é um assunto, no caso, da geometria analítica, que, dados os dois pontos, a gente consegue achar a equação da reta que passa pelo aquele ponto, e tendo a equação da reta, né, a gente acha, você montou o gráfico todinho, no caso, né, com, com os números colocados corretamente, né, com a régua. Sei. Mas é uma boa ideia também, certo? Tinha uma questão que eu queria mostrar para vocês. Talvez a gente vá só para ela, aí a gente para. É uma de geometria. Só que eu não lembro qual a questão. Essa daqui, ó. Ela fala assim, ó. A figura mostra um retângulo de área 42 centímetros quadrados, com os pontos médios, nos lados em destaque. Aí, qual é a área em centímetros quadrados da região cinza? Certo? Então, ele quer saber exatamente qual é a área dessa região que está em cinza, certo? Como foi que vocês fizeram essa? Vocês chegaram a resolver ela ou não conseguiram? Hein, gente? Vocês chegaram a resolver ela?
Tá certo, Rose. Eu estou já encerrando, vou só responder essa agora e encerro. Tá certo? É, Débora não chegou a fazer. Ana Paula, nas suas questões, você chegou a fazer essa? Qual, professora? Essa questão aqui, a questão 16. Cheguei a fazer. Você lembra como foi que você fez? Não, me lembro não. Mas eu vou tentar aqui na minha mente. Deixa eu analisar logo. Tá. Professora, bota para mim ler a questão aí, por favor. Tá. Assim. Sim, eu fiz aqui e a minha resposta, eu peguei 42 e fui dividindo. E a minha resposta chegou na letra D, 14. Certo. Olha, para Débora, que também está na sala, mas analisando essa última figura aqui, ó, deixa eu dar um zoom nela. Essa figura aqui, ó, certo? Como ele passa esses pontinhos aqui que nas bordas, certo? Nos lados, são pontos médios, certo? E tracei essa linha vermelha está traçada, a gente consegue enxergar melhor, ó. Se eu olhar só para a parte, estão vendo a lupinha, então? Se eu olhar para a mãozinha, se eu olhar só para essa parte aqui, ó, aliás, ele está dividindo essa área toda em 6 triângulos de mesmo tamanho, certo? Tem esse primeiro triângulo aqui branco, ó, ele possui a mesma área da metade desse triângulo, desse cinza, certo? E a mesma área desse outro triângulo branco. Porque se eu olhar, ó, como ele passa pelo ponto médio, essas retas, certo? As bases desses triângulos são as mesmas, são bases iguais, certo? E eles também possuem alturas iguais. Então, se eles têm base e altura igual, a área deles também é igual. Então, é como se a figura toda, o retângulo todo, fosse dividido em 6 triângulos e em 6 triângulos de mesma área, certo? E desses 6 triângulos, 2 deles são cinzas, certo? Então, quando eu faço a divisão de 6 para 2, dá 3. Ou seja, um terço, um terço da área toda equivale a essa parte aqui cinza, certo? Então, se a área toda é 42 e a área cinza equivale a um terço da área toda, né? Então, vai ser 42 dividido para 3. Quando a gente divide 42 para 3, certo? Aí a gente chega a 14, que é a alternativa D, certo? Deu para compreender, né, Ana Paula? Seu raciocínio foi correto. Deu. Professora, a senhora dá para fazer outra questão para nós finalizar? Ainda Dá, dá um pouco de tempo. dá sim. Qual é a outra questão? Deixa eu ver aqui.
Olha aí, que a gente vê. Débora, com relação ao simulado ontem, o que aconteceu? Eu digo assim, se você teve alguma dificuldade com relação ao envio, que nem a Ana Paula teve dificuldade no envio, ela não conseguiu enviar. Professora, Oi, a questão 6, que eu tô deixa com eu, um pouquinho de dúvida, mas eu acho que eu acertei. deixa eu voltar nela. Sim, a 6. A 6 é essa daqui. Vamos ver ela, viu? Márcia cortou 4 tiras retangulares de mesma largura, cada uma de um dos lados de uma folha de papel, medindo 30 por 40. O pedaço de papel que sobrou tem 68% da área original da folha. Qual é a largura das tiras? Certo? Então, ó, ela pegou, cortou 4 tiras retangulares de mesma largura, cada uma de um dos lados da folha. Certo? Ela pegou a folha e saiu cortando, né? Cada lado da folha ela foi tirando pedacinhos de papel de mesma largura. Aí o pedaço que sobrou é 68% da área original da folha. Vamos ver. Eu gosto de ver a solução porque ele mostra bem explicadinho, certo? Mas ela pegou a folha, ó, toda e cortou 4 pedacinhos, certo? Que são esses que mostram na parte externa. E o que sobrou foi 68% da área da folha, certo? Então, ó, a largura aqui, Ana Paula, ele está chamando de X, certo? Então, X é a largura da folha. E a folha não é 30 por 40, não é isso? Então, se a altura da folha é 40, esse pedacinho aqui da parte cinza, essa altura da parte cinza, vai ser 40 menos 2x, porque em cima foi tirado um tamanho x e embaixo também foi tirado um tamanho x. Então, fica 40 menos 2x. Na largura, do mesmo jeito, ó, vai ser 30 menos 2x, porque foi tirado x largura de um lado e x largura do outro. Então, fica 30 menos 2x, certo? E aí, para calcular a área aqui, né, dessa regiãozinha cinza, certo? A gente multiplica, lembra que a área de um retângulo é a base vezes a altura? Então, fica 30 menos 2x vezes 40 menos 2x, que foi o que ele fez aqui, ó, nessa primeira parte, ó. Multiplicou a base pela altura da área cinza, que foi a área que sobrou. Fazendo essa conta, chegou-se nesse resultado, ó, em 1.200, quando faz toda essa conta aqui. 1.200 menos 140x mais 4x ao quadrado, certo? E aí, como a área desse pedaço corresponde a 68% da área original da folha, certo? A área original da folha, a folha não é 30 por 40, né? 30 vezes 40 dá 1.200. E aí ele fez, ó, 68 por 100, que dá 0,68, vezes a área da folha, que é 1.200, dá 816, certo? Então, ele colocou a igualdade, ó. A área cinza equivale a 68% da área da folha, que é exatamente 816. E aí ficou uma equação do segundo grau, certo? Que foi simplificada. Você quer, Ana Paula, que eu resolva essa parte? Ou eu posso ir seguindo? Pode continuar. Pronto. Porque, ó, fica 1.200 menos 816, certo? E aí foi dividido a equação toda por 4,
Aí o que ficou foi x ao quadrado menos 35x mais 96. E agora, basta achar x, certo? Que é resolvendo essa equação pelaquela fórmula de Bhaskara. Quando foi feito isso, encontrou x igual a 32 e encontrou x igual a 3, certo? Só que assim, ó, se x for igual a 32, aí x vai ser quase do tamanho da largura da folha, que a largura da folha não é 30, não é isso? Então, x não pode ser 32. Então, se x não pode ser 32, x só pode ser 3, certo? Então, 3 é o tamanho do lado da folha, a largura das tirinhas que ela está cortando, certo? Então, aqui eu tinha que enxergar dessa forma na folha de papel, certo? Para poder fazer as equações e utilizar as informações que ele está dizendo, certo? Deu para compreender, Ana Paula? Hein? Deu para entender? Deu. Essa daí eu tava achando um pouco meio difícil. Fiz uma soma e deu o resultado 3. Eu acho porque eu fiz 30 mais 40 dividido por 3, parece. Eu E sei. chegou a 3, sei lá. Eu nem me lembro mais. Tá bem. Mas tem a questão do raciocínio. E você tem que pensar corretamente para chegar na solução correta, viu? Mas deu para compreender, não foi a solução? Depois você pode tentar responder ela para ver se realmente você aprendeu. Tá certo. Deixa eu só encerrar aqui a gravação, Ana Paula.